Olá, queridos peculiares, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Você que é novo ou novo aqui, seja bem-vindo, se inscreva, venha fazer parte do meu mundo peculiar. Temos áreas de membros com vários pacotes, temos leituras oraculares toda quinta-feira, toda terça e domingo tem vídeo aqui, então sejam todos bem-vindos. Tem muita dica sobre magia aqui no meu canal, eu espero que você goste, que você fique e quem sabe você vire membro aí da minha fenda. Pra quem não sabe, eu tenho uma loja virtual onde eu vendo as minhas fotografias. Visitem a minha loja, é muito importante receber esse apoio de vocês. Não é fácil vender fotografias no Brasil. Então, se você nunca pensou em ter uma fotografia inspirada em mundos peculiares, dá uma olhadinha na minha loja. É uma outra forma de você ajudar os fotógrafos e fotógrafas que estão por aí trabalhando, não só com ensaios fotográficos, mas também adquirindo fotografias autorais deles. Todos os links estão aí na descrição. A gente também tem um grupo no Facebook do nosso canal, onde você pode dividir com a gente a sua arte, as suas ideias, os seus posts. Eu também tenho uma caixa postal caso você queira mandar algum produto, caso você queira mandar algum mimo. Tem recebidos aqui sempre no canal, então usem e abusem da caixa postal. Também não posso deixar de falar do meu Instagram. Tá sempre aí com fotos novas, bastidores, reels, stories. É onde eu aviso pra vocês quando tem live, quando tem eventos. Então não deixe de me seguir no Instagram, porque me ajuda muito também. Então deixe seu joinha, seu comentário. Pessoal da estreia, um beijo, vocês são muito maravilhosos. E como vocês podem ver, eu estou curada. Hoje foi a primeira vez que eu passei maquiagem no meu olho e não aconteceu nada, pelo menos até agora tá tudo certo. Eu não costumo deixar muito tempo também, porque eu não gosto muito de maquiagem, mas eu fiquei preocupada. Se você não sabe do que eu tô falando, eu vou deixar aqui nos cards o vlog onde eu machuquei meu olho, por isso que vocês vão ver vídeos aí de eu usando óculos de sol. Não é estilo, mas foi porque realmente precisava. Mas agora eu estou bem. Então muito obrigada a todo mundo que me mandou mensagem, que me mandou DM e que me desejou energias positivas. Realmente deu muito certo, então eu agradeço de coração. Bom, calma que os vlogs vão voltar, gente. Aqui em São Paulo, eu moro em São Paulo capital, as coisas já estão abrindo, os parques estão reabrindo. Então eu tô pesquisando com cuidado pra ver aonde dá pra gente ir, pra mostrar pra vocês, lugares onde ainda não estão tão lotados, lugares assim que tem espaços abertos, porque não é só porque abriu tudo que a gente vai sair por aí loucamente, né, infringindo regras, dando sorte pro azar. Então assim, calma que vão rolar vlogs, mas aos poucos eu vou tentando encontrar lugares onde é seguro a gente visitar, tá? Enquanto isso, estou aqui para conversar mais uma vez com vocês, né? Porque eu sei que os meus peculiares adoram quando eu sento num sofazinho, né? E converso com vocês. E hoje eu decidi falar sobre isso, que já era um vídeo que já tava no meu caderninho de ideias há muito tempo. Eu já falei sobre isso várias vezes aqui no canal. No passado, vamos dizer, recentemente, daqui, sei lá, faz uns 2 anos, 3 quase, que eu não falo sobre isso. Então eu decidi trazer, porque é um assunto super importante, e contar minha experiência pra vocês do que aconteceu comigo, né? Como vocês podem ver aí no título, eu vou falar sobre sonhos. Eu tive por muitos anos da minha vida, muitos mesmo, pesadelos. E hoje em dia eu já não tenho mais esses pesadelos. E eu sei que tem muita gente que tem esse tipo de pesadelo. Inclusive eu tava falando com vocês na live de leitura oracular toda quinta-feira às 8 horas. Eu faço leituras oraculares ao vivo aqui pra vocês que estão no chat, pros membros do canal, se você quiser participar. Quinta-feira agora temos uma live e a gente fala muito sobre isso, assim, de bem-estar, de autoestima, de como andam as coisas, como anda o mundo, como as energias estão, né, vibrando. Então, assim, sonhos eu acho que fazem muito parte disso. Eu até falei no outro vídeo de dicas, né, pra vocês, pra iniciantes, pra prestar atenção nos sonhos, assim. Eu acredito, eu sou uma pessoa, é até estranho de falar isso, mas eu sou uma pessoa muito cética. Pra eu acreditar em alguma coisa, eu preciso realmente ter essa experiência ou me provarem, pô, isso aqui realmente acontece, isso aqui realmente existe, isso aqui realmente vibra ali, aquela energia. Eu sou dessas pessoas, assim, Capricórnio com Escorpião, né, gente?
já tem aí mais ou menos o meu perfil. Pra mim sempre foi muito difícil, porque eu sempre lutei muito contra várias coisas na minha jornada espiritual, desde criança. Desde pequenininha. Eu acho que as memórias que eu tenho, porque eu sou muito... Quando eu falo que eu sou ruim de memória, não é zoeira. É verdade mesmo. Vários momentos da minha vida eu esqueci completamente, eu apaguei. Às vezes vem, principalmente o Diego, que o Diego fez boa parte da minha vida, assim, principalmente quando a gente tinha banda e tal, ele lembra de muita coisa. E eu simplesmente não lembro. A gente tava discutindo esses dias os shows do Within Temptation e eu falando que eu não lembrava como eu cheguei no show, com quem eu estava, se eu estava com alguém, se eu estava sozinha. É bizarro, assim, eu perco muito mesmo. Eu acho que às vezes eu bloqueio muito coisas da minha mente, assim, sei lá. Não sei explicar isso. A minha memória, eu acho que eu tenho desde os meus 6, 7 anos. Antes disso eu não lembro de nada. Já sentei com a minha mãe uma vez pra perguntar de coisas que aconteceram antes dos meus 5 anos de idade. Ela começa a contar as coisas e eu tipo, X, não lembro. Ela, como você não lembra disso? E não sei o que, tá lá. Não lembro. E assim, 5 anos pra baixo, se você lembra de coisas... Eu não consigo lembrar, eu vejo as minhas fotos pequenas, assim, de quando eu tinha 5. Ela até fala, aquela foto que você tem, você tinha 5 anos. Aquela festinha junina, que eu lembro da foto, mas eu não lembro daquele momento. Não lembro do que eu sentia, nada. Não sei se eu bloqueei, não sei. Só sei que eu lembro a partir de um certo tempo da minha vida. Eu lembro muito de sonhar, né, de ter sonhos. Principalmente viagens astrais, que até então eu não sabia o que era. Porque na minha família ninguém falava sobre isso comigo. Ninguém me falava sobre espiritualidade. Eu estudei muito tempo num colégio de freira. Era um colégio... É um colégio ainda. O colégio é de freira, mas os professores não são freiras. Mas tem a religião católica, tem aula de religião, tem missa e tudo mais. Mas não é obrigado, nada ali é obrigado, né? Não foi obrigado pra mim. O que hoje também, pra vocês verem que não... adiantou muito. Eu não tive muito base de espiritualidade, assim, fora do catolicismo, quando eu era pequenininha e até mesmo no início da minha adolescência. Apesar que meus pais já passaram por várias religiões, minha mãe passou por várias e, tipo, eu via só, né, acontecendo ali, eu era levada em outros lugares, mas também nunca ninguém me explicava nada. Então ficava difícil, né? Eu acho que muitas pessoas aí têm a mesma experiência, né? Teve a mesma experiência, ou está tendo a mesma experiência. Por isso que eu sempre falo pra vocês que é bom estudar, ir atrás de livros, mas sei lá, às vezes na adolescência você, né, tava lá, não tá nessa vibe, né? Mas enfim, eu não estava, eu era, nossa, eu vejo vocês hoje, a galera mais jovem, gente, eu na idade de vocês eu era uma paçoca. Tipo, sabe, eu era muito menina, tipo, tava nem aí pra nada. Eu era muito assim, tipo, tô curtindo, é isso aí. Não, eu era muito desligada, muito mesmo. E só depois, quando eu entrei na adolescência, pra adolescência quase pra vida adulta, assim, eu comecei a ter mais experiências espirituais e tal, porque eu comecei a procurar. Antes disso, como eu disse, desde uns 6, 7 anos, eu tenho sonhos. E eu sonhava muito, assim, indo nos lugares, eu sentia que eu tava naquele lugar, eu me via em corredores, eu me via andando pela casa, pela minha casa onde a gente tava morando, vendo as pessoas dormindo, assim, isso eu já tive experiência, mas não sabia o que era, né, não sabia. E eu sempre apavorada, sempre, não tenho medo de, não tenho vergonha de dizer que eu era muito apavorada e até hoje eu tenho muito medo, muito mesmo. Assim, se você não tem medo, deveria ter pelo menos um pouquinho, né? Então, eu tinha muito essas viagens astrais e constantemente, que é uma coisa que eu sinto muita falta, eu sonhava que eu tava voando. Gente, eram os melhores sonhos, os melhores. Eu realmente me via voando. Não que eu me via voando, né? Eu estava voando, como se eu estivesse no corpo de um pássaro, e eu voando. Eu não conseguia me ver, qual que era o meu corpo. Não sei se eu estava realmente transformada num pássaro, sei lá.
mas eu me via voando. Eu lembro claramente de um sonho onde tinha uma rua, assim, muito larga, com casas, cada uma de um lado, assim, tipo, 2 ruas, assim, várias casas. E eu voando, assim, os carros estacionados, assim, bem larga a rua. E eu voando, assim, pairando, assim, perto do asfalto, assim, tipo, voando. E, meu, eu sentia mesmo o vento, tudo. Várias vezes também já sonhei com o voo lá em cima mesmo, perto de nuvem, assim. Mas depois eu não tive mais essa experiência de sonhar voando porque os pesadelos começaram. Na verdade, eu não lembro de quando eu era pequena de ter esses pesadelos tão horríveis, assim. Não são pesadelos nível easy. É tipo nível hard. Eu acho que quando eu era pequena eu tava mais aberta, suscetível às experiências que hoje pra mim são mais normais e que eu entendo o que acontece. Então, na inocência ali, eu tinha essas experiências super incríveis. Mas aí quando eu comecei realmente a entender as coisas e tal, eu fui criando um medo muito grande. Mas pensa assim num cagaço. Mas gente, assim, não tinha como não ficar com medo daquilo que eu sonhava, não tinha. Então eu comecei a ter noção de várias coisas, de várias situações. Comecei a entender porque eu comecei a visitar centro espírita, não porque eu queria, né, porque eu era jovem, mas porque a minha família levava e tal. Então aqueles assuntos e tal, aquilo começou a abrir minha mente e eu comecei a entender algumas coisas. E eu comecei a buscar algumas coisas sozinha. Comecei a ler uns livros, buscar na internet, porque até então, gente, antes de eu alcançar, sei lá, uns 18 anos, a internet era uma porcaria. Você escutar música pra entrar num Google, vixi, o negócio na época não era nem Google, era tipo Yahoo. Então assim, eu fiquei muito tempo sem entender. Então eu comecei a ter esses pesadelos, eu não sei dizer a idade exatamente, mas que eu me lembre foi quando eu entrei no ensino médio, assim. Tipo, eu tinha uns 14, não mais, 15, 16, 15. Lá, depois de uns 15 anos, até um pouco antes. E eu comecei a ter essas experiências horríveis, horríveis. Eram sonhos, assim, que pareciam filmes de terror, porque eu costumo zoar que eram sonhos tipo HD, tipo 4K. Eu era tipo, eu enxergava tudo, uma fotografia maravilhosa, era muito real. Eu via cores, sons, tudo. Era como se eu tivesse entrado numa cena de um filme, igual. E eu comecei a ficar desesperada e eu não conseguia escapar desse tipo de sonho. E aí começava a me dar desespero dentro do sonho, eu tentava acordar, às vezes eu tentava gritar e não conseguia. Daí você vai me dizer, né? Ai, Tita, mas isso não é paralisia do sono, não sei o que, tal, lá. Então, depois eu estudei, vi, muita gente falava, isso aí é paralisia do sono, e não sei o que você não consegue, você fica preso, e aí você tenta acordar, não sei o que, e tal lá. E aí eu falei assim, não é só isso. Gente, só quem tem a experiência que sabe dizer. Às vezes, realmente, você tem uma paralisia do sono. Acontece. Normal. É do corpo do ser humano, é provado, comprovado. Mas existem outras coisas que te mostram que aquilo não é só aquilo. Sabe? Eu não sei explicar isso pra vocês. Pensem que vocês estão ouvindo isso de uma pessoa cética. Que pra eu acreditar é muito difícil. Eu me questionei inúmeras vezes. Eu sou uma pessoa que eu não vejo espírito ao vivo. Tipo, eu estou aqui agora gravando e eu não consigo ver nada. Nunca vi nada nesse tipo. Já ouvi, mas à noite. De dia, nada. Então, assim, não tenho esse tipo de experiência, né? Nunca tive. Mas no sonho ali, várias. E aí lógico que eu vou me questionar, pô, mas é sonho, é o seu inconsciente que tá trabalhando. Pode ser realmente muito científico e tudo pode ser muito comprovado. Como eu vou saber que aquilo não veio do meu inconsciente se eu tô dormindo? E eu não sou sonâmbula, nunca acordei, não sei o que, acordei na cozinha, assim. Não.
Então eu me questionava muito. Eu falava, meu, eu não entendo esses pesadelos. E eu contava isso pra várias pessoas. E as pessoas, tipo, cada um vinha com uma teoria diferente. E aí muita gente falava assim, ai, mas você assiste muito filme de terror e não sei o que, será que não é isso? Eu falei, pode ser. Fica aquelas imagens horríveis na minha mente e eu posso sonhar com esse tipo de coisa. E aí eu parei de assistir filme de terror por um tempo. Eu simplesmente parei, não assisti mais. Eu não lembro por quanto tempo, mas olha, foi mais de 5 meses, assim. Tipo, 6 meses. Não foi um ano, mas foi um tempo bem considerável. Continuei tendo os pesadelos. Não estava alimentando a minha mente com filmes de terror. Não estava. Meu, não é isso. Não é isso. E eu me questionava o tempo todo, não é possível, não é possível. Desde os meus 21, 22, sei lá, eu moro sozinha. Pensa. Não me perguntem, tipo, como que você foi morar sozinha tendo esses pesadelos loucos? É o grito da independência que eu queria, né? Então, assim, eu sempre morei sozinha. E aí eu fui morar sozinha e eu pensei, agora eu vou ter que encarar isso sozinha. Mesmo porque quando eu morava com os meus pais, eu tinha os pesadelos, eu não ia na porta da minha pessoa, ai, tive um pesadelo. Eu tinha que... O que eu ia fazer? Eu botava o cobertor em cima da minha cabeça e ficava, vai embora, vai embora, vai embora, eu vou dormir, quero dormir, quero dormir. Quando eu era pequena, eu era craque nisso. Eu tinha esses pesadelos, eu fico imaginando eu me assistindo, assim, uma criança desesperada. Eu morro de dó de mim mesma quando eu era pequena. Eu, tipo, fico imaginando, assim, como era me ver, assim, nessa situação, bem triste. E aí eu sempre tinha esse pesadelo, acordava de madrugada e botava o cobertor, assim, e ficava, vou dormir, quero dormir, 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 e aí eu dormia. Então eu fiquei muito craque, assim, no ato de dormir logo em seguida, de voltar a dormir. E eu não tinha medo de voltar a dormir e ter outro pesadelo, porque nunca acontecia, né? Eu voltava a dormir e aí finalizava mesmo. Isso virou uma constante de eu colocar o cobertor em cima da minha cabeça, porque eu fui morar sozinha e os pesadelos não cessaram e eu falei assim, agora ferrou, eu vou ter que acordar no meio da noite e botar o cobertor em cima da minha cabeça. Aí eu fui atrás da Una e do Merlin, né? Assim, meu, pelo menos a Una e o Merlin junto comigo, eu vou botar a culpa neles. Ah, não, é a Una, é o Merlin. E assim, à noite, realmente, às vezes eles vinham dormir na cama, então eu dava um susto. No começo foi estranho, né? Porque você não tá acostumada, você tá acostumada sozinha, completamente sozinha. Então qualquer barulho vira um monstro, um megazord, assim. É bizarro. Mas eu sempre boto o cobertor em cima da cabeça e consigo voltar a dormir. E aí o Merlin e a Una, eles me acostumaram a, tipo, ter uma desculpa, assim, de tipo, é a Una e o Merlin. Aí, mais velha, estudando mais, já tirando meus oráculos, tarôs e etc, vivendo as experiências da minha vida, tanto espirituais como da vida normal, os sonhos não pararam, né, continuei. E eu, sei lá, eu vivi com isso normalmente, sei lá, normalmente. E aí, quando eu tava namorando, né, em algum momento que a pessoa dormia comigo, eu acordava de madrugada e eu abraçava a pessoa. Porque eu morria de medo, assim. E pelo menos uma pessoa ali do lado, né, eu conseguia me proteger ali de alguma forma, sei lá. Mas também não adiantava muito, porque a pessoa também não, né, tipo, sei lá, nem sabia o que tava acontecendo. Eu tive, deixa eu contar pelo menos um sonho, né, pra vocês, senão vocês vão falar, nossa, mas não vai contar pelo menos um pesadelo? Eu tenho um livro, né, um caderno, cheio de sonhos que eu tive, né. Não tive só pesadelos, eu tive sonhos muito incríveis também, nesse meio termo, que não eram pesadelos. E deixa eu ver um que eu posso contar pra vocês. Um que foi muito cinematográfico, assim. Você fala assim, nossa, esse aqui daria um bom filme. Foi um que eu acordei numa sala de aula. Esse aqui eu já contei várias vezes pra vários amigos, e talvez eu já tenha contado aqui, mas eu não lembro. Eu acordei numa sala de aula, mas a sala de aula, ela tava completamente abandonada, assim. Tava só a decadência, assim. Bem do jeito que a gente gosta pra tirar foto. Desse jeito. E aí eu tava encostada... Pensa a sala de aula completa, tá? Só que tudo desgastado, abandonado. Tipo, as cadeiras, né, os bancos, assim, a mesa da professora e a lousa. Então, assim, eu acordei, era como se eu fosse a professora. Eu estava encostada na minha mesa. Tipo, a mesa tá atrás de mim, assim, eu tava encostada.
a lousa aqui atrás e todas as cadeiras aqui na minha frente. Tava de dia, ela tinha a luz do dia entrando na janela, mas o lugar era pavoroso. E aí eu acordei naquele lugar, então é assim, tô dormindo, aí de repente... é o vento. De repente, eu abri o olho, eu tô gravando sozinha, tá? Se acontecer alguma coisa, vocês vão ver. Então, de repente, eu acordo, é assim, eu vou dormir, aí eu acordo no sonho. Eu não abro o olho fisicamente, não que eu saiba. Nunca gravei. E nunca vou gravar, porque depois que eu assisti aquele filme Atividade Paranormal, nunca que eu vou me gravar na minha casa. Porque se eu ver alguma coisa, eu vou ter que mudar daqui. Então eu não faço isso. Então eu acordo no sonho, mas não abro meu olho, mas abro o olho no sonho. Então eu estou dentro daquela sala. Tô de frente pra todas aquelas cadeiras. Aí eu já penso, fodeu. Mais um pesadelo. Juro pra você, a primeira coisa que eu pensava era assim, fodeu. Tô dentro de um pesadelo de novo. Tipo, pra você ver como eu já lançava negatividade ali. E aí eu olhei pra frente e eu não estava sozinha. Lógico que não. Vocês acham que ia ser só um lugar vazio, abandonado? Não. Os meus pesadelos têm os melhores personagens de filmes de terror que vocês vão ver na história. Nem os do James Wan lá. James Wan, aquelas maquiagens ridículas, chega nem perto. E aí na cadeira que tava na minha frente, só que não era um aluno comum, era uma mulher. Era uma senhora. Uma senhora. O que uma senhora tava fazendo ali? E ela tava sentada e ela tava assim, ó. Desse jeito. E eu via que era uma senhora porque ela bem magra, tava de preto, um vestidinho preto, um coque assim, e o cabelo bem grisalho e um cocão assim. E eu falei, meu Deus, é uma daquelas senhoras velhas, vitorianas, bizarras. O que tá acontecendo? Por que ela está aqui na minha frente, de cabeça baixa, nessa sala de aula? Não estou entendendo. Isso parece que tá durando 1 hora o sonho, né? Mas são uns segundos. Eu acordo, eu olho, o negócio já vem. Pá! Então assim, eu tô floreando aí pra vocês entenderem, tentando descrever tudo. E aí eu olhei pra ela e eu falei assim, pelo menos ela não tá me olhando, pelo menos ela não tá me atacando, finalmente. Nossa, é pensar nisso na fração de 2 segundos que ela levantou a cabeça e deu um grito. Sabe quando a boca faz assim, nos filmes de terror? Meu Deus, eu entrei em pânico. Ela falou assim, essa mulher vai avançar em mim agora. Quando isso acontece, quando eles me atacavam, né, vinham assim pra cima de mim, eu já tentava acordar. E é nesse momento que eu tento gritar, que eu tento acordar, que tipo, é como se eu estivesse gritando pra mim mesma, acorda, 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 que você tá presa nessa porcaria. E aí você fica tentando acordar, até que chega uma hora que eu consigo acordar. E aí eu, mano, olha, o meu coração parece que vai sair pela boca, de tão nervoso. Eu já acordei pingando de suor, que eu tive que trocar todos os lençóis no dia seguinte, assim. Já acordei com o coração vomitando pela boca, já acordei desesperada. Eu acho que nunca acordei gritando. Parece que eles tinham a noção da minha presença naquele momento, tipo, quem é você? E aí, tipo, vinham atrás de mim. Tipo, é como se eu tivesse aparatado dentro daquele lugar e aquela pessoa me viu e, tipo, eu comecei a contar isso pra várias pessoas. E com o tempo eu fui conhecendo pessoas que são muito ligadas ao espiritismo, né, ao kardecismo e tal, e muitas dessas pessoas começaram a me falar, Tita, isso são espíritos que estão procurando a luz. Você é uma pessoa que tem o dom de levar as pessoas pra luz. Aí eu ficava assim, meu Deus, que bagulho Ghost Whisperer. Não sei se vocês já assistiram Ghost Whisperer. Eu ficava assim, como assim, cara? É um sonho. Não é que o Ghost Whisperer que eu vejo o espírito fala, vá pra luz. Né? Você tem coisas, não tem mais coisas a resolver aqui, é tipo, vá para a luz. E eu ficava assim, isso soa pra mim muito fantasia, né? E com os anos foram passando e eu fui ignorando isso e eu falei, meu, e se for também, meu Deus, que jeitinho de querer ajuda pra ir pra luz, né? Que, tipo, porque eu via pessoas degoladas, eu via pessoas sangrando, eu via pessoas murchas, ai, sei lá, eu via pessoas, cada personagem bizarro, gente. Aí eu mudei pra Nova York, lembra dessa história? Fui morar em Nova York, morei lá por 2 anos. E a primeira casa que eu morei,
Eu morei num basement, morei no porão, assim, não tinha janela, só tinha umas janelinhas assim, ó, retangulares, né, que aí você só via o chão. Era tipo 2 quadras do cemitério. Mas assim, é aquela história que vocês já sabem de mim. Eu não tenho medo de cemitério, eu adoro cemitério, eu acho maravilhoso. Tenho meus projetos fotográficos no cemitério, eu nunca tive problema nenhum. Pra mim, cemitério não tem esse bagulho. Já entrei em milhares de cemitérios, nunca vi nada, nunca vi espírito. Como eu disse, talvez se eu dormisse no cemitério. Nossa, imagina eu dormir uma noite no cemitério, eu não volto mais. Provavelmente. Não sei. Porque, como dizem, o meu dom não é ver pessoas acordadas, é ver dormindo, né? Então quando eu preciso acessar alguma coisa, eu preciso dormir. Mas isso eu tô avançando o rolê. Na verdade eu morei no Brooklyn. E eu morava do lado do cemitério. É um cemitério gigantesco, gigantesco e muito antigo. Um dos mais antigos ali do Brooklyn, em Manhattan, daquele miolo ali. Gente, é muito antigo e maravilhoso. Maravilhoso. Nossa, é um cemitério que eu fiquei chocada, é lindíssimo. E muita gente, tipo Billy the Butcher, pra vocês verem como é antigo, tá enterrado lá. E aí, beleza, né? Fui lá visitar várias vezes. E era tipo umas 3 quadras. Mesmo que fosse 3 quadras, são quadras muito pequenas, assim. Que era um bairrinho mesmo, só de casinhas. Meu Deus, como eu vi coisa naquele quarto. Gente do céu. Eu tive uns sonhos muito loucos em Nova York. Muito loucos. E muito vívidos. Muito vívidos. Foi aí que eu comecei a abrir o olho. Eu não sei exatamente se eu abri o olho, mas eu tinha a sensação de que eu estava de olho aberto. Mas depois logo eu voltava a dormir, então pra mim parecia que eu tava dormindo. Mas foram experiências muito vívidas e não pareciam sonhos. Porque até então eu achava que, né, tipo, sonho. Mas quando eu fui pra lá eu tive experiências muito vívidas. Teve uma que eu tive nesse basement que eu acordei no meio da noite e, nossa, isso foi muito louco. E aí eu acordei assim, meio sonolenta e tal, eu acho que eu acordei, tá? E olhei pra aquela quina e vi que tinha uma nuvem assim, uma nuvem bem grande e tudo colorido. Sabe quando você olha dentro daqueles negócios que parece um arco-íris lá dentro e tudo fica, sabe, estetoscópio que fala, sei lá. Eu vi a quina do teto, assim, bem na quina do teto, esse negócio. Meu, parece aqueles bagulho de videogame que você tá jogando que tem aqueles ectoplasma, aqueles magma, não sei, de espírito, assim, de fantasma. E eu olhei pra aquilo, eu nunca tinha visto um arco-íris, nada parecido em sonho nenhum. E aí eu vi aquilo, assim, aí eu falei, meu Deus, o que é isso? O que é isso agora? O da hora, assim, é que eu consigo me questionar no meio do rolê. Eu falo assim, meu, que avanço é esse agora? O que vem por aí? E eu olhei pra aquele negócio e eu falei, gente, o que é isso? E aí eu comecei a ouvir. Eu ouvi alguém falando. Não lembro a língua, tá? Eu acho que eu entendi em português. Eles falando assim, era um homem e uma mulher. Ele falando assim, não, mas ela tá vendo a gente. Aí ela falou assim, mas ela tá com medo, ela não quer ajudar, ela não vai, deixa ela. Ele assim, aí ele começou a ficar possesso. Não, porque não sei o quê, porque a gente tá aqui, ela não sei o quê, blá blá blá. E ele começou a falar, eu nem lembro o que ele tava falando, e ela assim, calma, não sei o quê. Era como se aquela nuvem se abrisse assim e estivesse passando um filminho dentro dela. Parecia uma televisãozinha assim, sei lá. E eles, gente, eu lembro do jeito que eles estavam vestidos. Eles estavam no ambiente que eu tava vendo lá. Pensa que é uma TV, parece uma TV. Eles estavam no lugar onde estava de dia, era um jardim maravilhoso, tudo verde assim atrás deles. Ela tava vestida, parecia a Mary Poppins. A Mary Poppins véia, da Disney véia lá. Toda de branquinho assim, os babadinhos, o chapéuzinho branco, aquele chapéu todo fofinho assim, branco. E com o cabelinho preso assim, e ele também, todo de branco, num terno, assim, aí aqui tinha alguma gravata assim, era uma cor mais forte, e o resto tudo creme, assim. E eu olhei assim, eu falei assim, mano, você tá de brincadeira, que eles estão conversando. Só que aí eu não senti medo, porque eu entendi o que eles estavam falando, e eles não estavam degolados, com sangue, nem nada. Eu falei, bom, se começar a ser assim, tô de boa, manda ver. A gente até bate um papo, porque assim, eu não vou ter medo. Mas aí, como eu ouvi ele ficar bravo, eu falei, agora o bagulho vai ficar quente. Aí eu comecei a ficar com medo.
E é nesse momento que eu fico com medo que o meu corpo automaticamente me extrai, tenta me extrair daquele sonho. E aí eu olhei assim e falei, gente, isso é real demais pra mim. Tipo, real demais. E ela assim, ela não quer, você não vê, ela tá com medo e não sei o que lá. Eu lembro que ela tá segurando um guarda-chuvinha também. Eu falei, gente, isso é muito freak, cara, não é possível. Não é possível que eu tenho esses rolês, não é possível. E, gente, isso aconteceu em 2013. Eu tinha 30 anos já. 30 anos já ainda tendo os pesadelos desde a infância. E muita gente fala... Teve uma vez que eu fui no centro espírita com a minha mãe e eu lembro de uma mulher falar assim... Dela vinha assim e falou assim... Ai, você devia fazer parte da escolinha aqui. Você tem dons, não precisa ter medo. Aí eu fiz assim... Run, corre, Cleide, corre. Porque eu não queria. As pessoas falavam assim, mas você tem que desenvolver isso. Você vai ver, vai ser incrível. Não sei se vocês têm esse tipo de experiência até hoje, assim, tipo, vai ser incrível, você precisa desenvolver isso, vai ver como essas coisas vão melhorar e tal. Eu, tipo, eu não quero lidar com essas coisas. Se você acha isso legal, se você acha isso interessante, se você acha que isso é maravilhoso, eu não acho. Period. E aí esse sonho depois eu acordei, né? Outro sonho que eu tive que foi fantástico e apavorante. Esse também foi uma experiência que eu nunca tinha tido e que foi muito real. Esse eu acordei, né? Esse eu acordei. E aí eu tava deitada na cama, tava dormindo. Nossa, gente, que horror. Eu lembro, me dá até agonia. Eu tava deitada assim, e eu tava deitada de barriga pra cima, o que é raro, porque eu durmo de barriga pra baixo. Mas aí vocês me perguntam, né, mas Tita, então você não sonha mais com isso? Né? O que você fez pra que isso sumisse, né? Eu comecei, como eu disse, eu sempre contava isso para as pessoas, né? E ao longo dos anos eu fui conhecendo muita gente diferente, né, na minha vida. Quando eu voltei pro Brasil, eu conheci muita gente, muito pelo canal. Conversei com muita gente, principalmente uma galera no meio da magia, da bruxaria. Até então, eu não seguia uma tradição muito à risca, que nem eu sigo hoje. Hoje eu sou muito regrada. Mas até então eu era muito ligada ao meu oráculo, eu respeitava muito tudo que eu respeito hoje, mas eu nunca tinha mergulhado em nenhuma tradição. E não me envolvia muito. Muito por causa desse negócio de ai, você vai ver que as coisas, né, vão melhorar, que você tem dons, não sei o quê. E o meu discurso era sempre tipo, não vou nesse tipo de tradição, não vou nesse negócio, não vou não sei o quê, porque eu sei que se eu for eu vou ser muito cobrada e eu não tenho esse sangue de barata, eu morro de medo, não quero isso pra mim, e não quero que isso se torne algo, sabe, que eu vire uma escrava dessa situação. Porque ninguém falava de um jeito que não parecesse isso. As pessoas precisam muito mudar o discurso perto de pessoas que estão passando por isso e não sabem que tem algo ali que pode ajudar outras pessoas e não sei o quê. São discursos muito desesperados e às vezes muito sem fundamento que deixa a pessoa confusa e com medo. Eu lembro muito de conversar com uma amiga mais velha e tudo mais, né? Mais velha de idade e na magia também. E ela fala assim pra mim, e ela falou a mesma coisa, esse tipo de pesadelo que você tem é muito sobre espíritos mesmo que precisam desencarnar e não sei o que, e tralá, precisa encontrar a luz e tralá. E você tem isso em você, e você tem isso em você, e a sua família tem isso nela, e isso é ancestralidade, Tita. Isso vem da sua ancestralidade. Você já procurou saber sobre a sua ancestralidade? Eu falei, meu, ninguém na minha família fala sobre isso. Metade da minha família é crente. Eu sei que a minha mãe tem sonhos que nem eu e tal, mas até então, né, são coisas ruins. Ninguém quer, tipo, discutir essas coisas. Ela falou assim, pois eu tentaria discutir essas coisas e buscar mais informação, porque isso vai ajudar você a desvendar mais os seus dons, porque tem algo aí e você pode usar isso a seu favor. Aí eu falei, tá bom. Aí eu comecei a questionar muito, assim, minha mãe, minha
família, perguntei, né, pros meus tios, assim, como quem não quer nada. Ah, você tem pesadelo? Aí comecei a descobrir um monte de coisa. Que minha tia também tinha os mesmos pesadelos. A minha mãe, ela tem essa fama de prever as coisas. Ixi, minha filha, alguém ficou grávida na nossa família, minha mãe já sabe. E eu não contei. Antes de eu morar em Nova York, eu tive um pesadelo, tive um sonho que foi o meu primeiro sonho premonitório. Mas eu acho que eu vou deixar esse pra um outro vídeo, que é vídeos de premonição. Foi um pesadelo, mas foi a minha primeira experiência de sonhar com algo que aconteceu logo em seguida, assim. Que é uma coisa que minha mãe já tá muito acostumada a fazer, né? Porque quem sabe no caminho da espiritualidade, da ancestralidade, muita coisa é passado de mãe pra filha, de pai pra filho, etc. E aí eu conto isso pra vocês depois, me dizem aí se vocês querem saber sobre isso, eu posso falar sobre sonhos premonitórios. E aí eu comecei a estudar mais sobre a ancestralidade da minha família, descobri que era muito carcada no candomblé, né, porque minha família toda tem um histórico. Minha família toda do lado da minha mãe é de Pernambuco, do Nordeste. Não se falava sobre isso na minha família, né, e eu achava isso muito estranho. E eu comecei a ir atrás disso. Comecei a questionar e comecei a descobrir muitas coisas sobre meu avô, né, sobre minha avó e tal. E aí eu comecei a entender muitas coisas sobre mim. Muitas coisas. O porquê várias coisas aconteciam. E, gente, isso começou a abrir um leque de situações que eu fiquei chocada. Parece que tudo, parece que eu tirei uma nuvem escura da minha cabeça e falei assim, ó, não, vamos abrir o sol aqui. E aí aquilo iluminou e aí as coisas começaram... Um quebra-cabeça começou a ser montado na minha frente. E eu... entendi. E simplesmente, quando eu me abri para a tradição que veio, né, dos meus avós, e que eu comecei a estudar, que eu comecei a ler, que eu comecei a procurar, que eu comecei a conversar com outras pessoas da mesma tradição, os meus sonhos simplesmente sumiram. Sumiram. Eles sumiram. Aí eu lembro de uma pessoa falar assim pra mim, provavelmente esses pesadelos que você tem desde criança era um grito, um chamado da sua ancestralidade pra você acordar e entender essa situação. Por causa de todo um histórico da minha família que aí não cabe eu dizer aqui. Então, assim, aquilo era um chamado. Aí eu pensei, nossa, meio treta, meio 13 esse chamado. Mas era a forma que eles buscavam de se comunicar com você e falar, tipo, presta atenção nisso. Presta atenção nisso. E por que gente morta, não sei o quê? Porque você tem essa linhagem, porque você tem esse não sei o quê. Porque a sua ancestralidade vem disso. Que a sua ancestralidade... E aí simplesmente fez puf. E aí os meus sonhos começaram a ficar diferentes. Eles começaram a ficar mais claros. E eu comecei a ter mais controle. Não vou dizer que eu ainda não tenho uns cagaços. Porque às vezes eu sonho com umas coisas que eu falo assim... What's going on? O que tá acontecendo aqui? Mas eu não fico apavorada e não acordo gritando. Eu não tenho mais aquele medo horroroso. Mas às vezes acontece. Tipo, recentemente já aconteceu dois sonhos que eu tive muito parecidos que eu acordei quase vomitando o meu coração. Que eu falei, meu, o que é isso? Mas tipo, uma coisa completamente diferente. Que eu olhei assim, isso é novidade. Eu acho que na nossa jornada espiritual, quando você descobre que você tem aquele dom, aquela facilidade, aquela mediunidade, sei lá, e você vai entendendo cada vez mais, ele vai abrangendo, assim, sabe? Ele vai expandindo e novas coisas começam a aparecer. E você vê as mudanças, né? As evoluções. É muito louco mesmo. Então, o que eu tenho pra dizer pra vocês de dica, caso você tenha esse tipo de sonho, é realmente buscar a sua ancestralidade espiritual. Da sua família, Tita, mas eu não tenho ninguém na minha família e tal. Às vezes pulou várias gerações e você não sabe. E às vezes você nem vai poder ter essa informação porque, sei lá, todo mundo já morreu, né? Sei lá. Eu super entendo que isso é possível. Então é mais você se conectando com eles mesmo espiritualmente.
buscando informações de como lidar com isso. É muito particular mesmo. Como eu disse, não deixe ninguém dizer que é aquilo ou não é aquilo, não sei o que, porque ninguém sabe o que você tá passando. E às vezes a pessoa sabe que você tem algo ali que pode ser útil pra um grupo e não sei o que, e ela faz aquilo na malícia pra puxar você pra aquele grupo e pra você trabalhar aquilo só pra ela ali. Cuidado. Cuidado. Tá? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Pra mim, dividir essas coisas com vocês é algo como se eu... Quantas vezes eu não dividi isso com os meus amigos íntimos? Mas agora eu tô dividindo isso aqui com vocês em um vídeo. Eu espero que isso ajude vocês, porque a minha intenção é puramente de dividir e ver se isso ajuda alguém. Porque se naquela época tivesse YouTube e alguém estivesse falando sobre isso, seria tão mais fácil. Eu ia entender, tipo, caramba, essa pessoa passa a mesma coisa que eu. Que louco. Espero que vocês tenham gostado. Terça-feira agora tem vídeo aqui no canal. Quinta-feira tem live de leitura oracular, quem quiser leitura comigo. Quem quiser leitura comigo particular, entra no meu Instagram, que sempre tem um post lá de leituras pra vocês saberem quanto custa, como é feito. Me manda DM, manda e-mail que eu explico direitinho pra vocês, tá? Deixa o joinha de vocês. Quem quiser comentar das suas experiências, fiquem à vontade aí nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade. Agora eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo.